Fala galera, bem-vindos a mais uma aula. Bom, vamos falar hoje sobre tempos gráficos, né? Time frames, diferentes time frames e por que isso é tão importante. Bom, primeiramente, quando você está analisando um tempo gráfico só, você tem uma pequena parte do que o mercado realmente está fazendo. Você não tem a visão geral, assim, você não tem a visão por completo. Então você vai trabalhar com o que você tem. Se você vê dois, três tempos gráficos, que é o ideal, se você vê três tempos gráficos, você tem uma noção do que está acontecendo no mercado de uma maneira geral. Não só não só naquele tempo gráfico pequeno, mas também no outro tempo gráfico e no tempo gráfico maior ainda. Então hoje eu quero conversar isso com vocês, o que é tão importante. Primeiro vamos à teoria de uma maneira muito rápida. Existe algo chamado fractal ciclo 3. O que é o fractal ciclo 3? O mercado anda 5 pernas a favor da tendência e 3 contra. Esse é um tempo gráfico. Vamos dizer que esse é o tempo gráfico menor. Vou botar aqui em azul. Tempo gráfico menor. Beleza? E aí, a gente vai ter um outro tempo gráfico, pode ver, que vai estar fazendo a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. Vai estar fazendo a mesma coisa, só que numa escala menor ainda. Beleza? O que a gente tem com isso? Esse é o tempo gráfico da análise. Vou chamar de tempo gráfico da análise. Tempo gráfico do meio. Ele normalmente a gente vai olhar esse tempo gráfico. Ele é o segundo. Por que a gente vai olhar ele? Porque a gente olhando ele, a gente depois vai ter noção do que está acontecendo no tempo gráfico maior e a gente vai conseguir ajustar nossas operações para o tempo gráfico menor. Porque, por exemplo, quando a gente vê que o mercado está em tendência de alta, nesse aqui ó, em azul, melhor em azul, a gente vê que está em tendência de alta aqui. Então, no tempo gráfico menor, a gente vê se ele está em tendência alta, a gente pode entrar no rompimento aqui e botar nosso stop mais curto ou entrar no rompimento, mas botar nosso stop no lugar correto, né? No último fundo, pensando tecnicamente, né? Enfim, a gente pode fazer mil e uma coisa em relação a isso. E ainda tem, se eu consigo voltar, não tem problema. E ainda tem o tempo gráfico maior de todos. Vou botar de amarelo aqui, um pouco mais grosso. Que essa perna, na verdade, vai ser a perna um e a perna 2. E aí ele vai estar fazendo perna 3 e aí vocês sabem como é que funciona. Funciona o mesmo esquema. É importante ficar contando essas pernas? Não, óbvio que não. Não, isso aqui é uma onda 3, não, isso aqui não tem, é uma onda 2 e está corrigindo. Não, para mim não importa muito isso. O que é interessante? Você saber analisar os tempos gráficos e conseguir ver as configurações de uma tendência alta. Nesse exemplo. Por exemplo, se você entrou e viu que tem topos e fundos ascendentes, tanto no tempo gráfico maior, no tempo gráfico menor. Tu vê o tempo gráfico menor, tá com topos e fundos ascendentes. Aí aqui perdeu o fundo. Aí tu falou, opa, perdeu o fundo, tendência de baixo no tempo gráfico menor. Mas tu sabe que no tempo gráfico do meio são topos e fundos ascendentes. Então, provavelmente, o que significa isso? É só uma correção do tempo gráfico menor. Tu não vai pensar em vender, porque a tendência é de alta. Entende? Essa é a grande questão, essa é a grande configuração que a gente precisa ter quando a gente analisa esses tempos gráficos. Na tendência de baixa, acaba sendo a mesma coisa. Opa, em azul. A gente vai ter o tempo gráfico maior de todos, fazendo perna onda um, onda 2. A gente vai ter o tempo gráfico do meio, fazendo um, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. A gente vai ter o menorzinho lá. Vocês já entenderam? Um, 2, 3, 4, 5. E aí ele vai indo embora.
Beleza? E aí, nesse caso, a gente sempre vai pensar quando os três tempos gráficos estão olhando para o mesmo lado. É onde está a força do mercado, onde o mercado tende a correr mais, né? E a gente tem como pegar melhores pernadas. Então a gente sempre vai ficar de olho em três tempos gráficos diferentes. Como é que a gente separa esses tempos gráficos? Normalmente por uma conta de 4 a 5. Tem gente que usa 5 arredonda, tem gente que usa 4 por conta de φ, que é 4,236 φ ao cubo. Então a gente vai utilizar, se a gente utiliza 1 minuto, tem gente que vai utilizar os 5 minutos como tempo gráfico da análise, tempo gráfico do meio, ou 4 minutos. Eu uso 4 minutos. Depois você vai multiplicar de novo, vai encontrar o 15 minutos, que é o tempo gráfico ali que normalmente a galera usa. Para o 15 minutos, se você for usar o 4, 15 ou 5 e 15, não, acaba não funcionando. Né? Se eu uso 5, talvez seria melhor você utilizar o 20. Eu uso o 4, eu uso 15 e aí eu vou usar o 60 para ser o tempo gráfico maior, porque no 60 a gente consegue ver a tendência mais clara, né? A gente consegue ver o que realmente está acontecendo com o mercado. E a partir daí a gente vai buscar nos tempos gráficos menores, no tempo gráfico da análise, entradas a favor dessa tendência maior. Entende? Tem como, às vezes, no day trade, por exemplo, trabalhar nessa perna daqui? Às vezes tem. Às vezes tem. Enquanto, às vezes, até melhor nessa daqui assim, a gente consegue pegar uma perninha aqui na correção dela maior e depois provavelmente ela vai vir e vai fazer uma perna para baixo. Mas aí nessas configurações aqui, que ele já fez topos e fundos ascendentes, né? O tempo gráfico menor também já tá fazendo topos e fundos ascendentes também. A gente consegue trabalhar no day trade aqui. Normalmente no swing trade eu vou preferir seguir a tendência à força do mercado. No day trade, como a gente pega uma variação do dia ali, se no dia está te dando essa configuração aqui, que é uma correção do tempo gráfico maior, só que o tempo gráfico do meio e o tempo gráfico menor, eles estão numa tendência diferente, mas aí você consegue trabalhar a favor dessa tendência. Pode ser a tendência do dia, né? Day trade, gráficos menores, enfim. A gente consegue trabalhar dessa maneira também. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Na verdade, eu acredito que seja melhor se eu tentar mostrar para vocês, né? Vamos ver aqui então. Deixa eu tentar cancelar essa daqui. Beleza. Vamos lá. 60 minutos. Para 60 minutos, tendência alta. Vamos pensar nessa situação aqui. Já ganhou topo, né? Já ganhou topo. Tem uma correçãozinha aqui forte, que a gente pode ver no dia 25 de maio. Talvez tenha dado na correção dos 60 minutos, a gente viu que tem oportunidade no 4,15 também. Né? Mas aqui é uma tendência alta. Aqui ele pode estar querendo fazer um ombro, cabeça a ombro, né? E aí depois voltar a cair, pode, mas beleza. 15 minutos está assim. No 60 minutos está assim. Aí já no 15 minutos, a gente vê essa mesma configuração aqui com oportunidade de compra, aqui, ó, um rompimento para cima, né? Um rompimento pegando uma pernada, aqui mais um rompimento também. Enfim, a gente tem diversas possibilidades. Né? A gente vê que o mercado está subindo, a gente consegue pegar a oportunidade de compra aí no mercado. E aí, se a gente for para o 4 minutos, então, a gente tem diversas oportunidades aqui. Desde aqui de baixo, isso aqui foi uma correção do tempo gráfico maior, você vê como é que o mercado entra em tendência mesmo, né? Mas a gente sabe que é uma correçãozinha no tempo gráfico maior, provavelmente vai voltar a subir, mas no day trade, a tendência do dia a gente consegue operar. E aí depois ele rompendo topo atrás de topo, aqui deu uma consolidada, enfim. Hoje de novo, mais uma oportunidade boa de compra. E aí depois agora para o final do dia, final do dia não, são 2h30 da tarde, mas ele deu essa corrigida. Aqui, nos 60 minutos, você vê que não é nada.
mal uma correção, né? Mas aí no 4 minutos é uma porrada muito forte. Isso para o day trade. Agora, se a gente for ver o swing trade, a gente for analisar Vale, por exemplo, 60 minutos, não, a gente vai analisar 60 minutos. Vamos pensar que o nosso tempo gráfico da análise vai ser o diário. É tendência de alta? É tendência de alta, mas está perdendo fundo aqui, pelo menos no indicador de topos e fundos. Também que é um fundo muito pequeno, mas ele está perdendo fundo. É uma tendência de baixa? Não. Para mim é uma correção. É uma correção no tempo gráfico, principalmente nesse tempo gráfico. Ainda está dentro de uma configuração um pouquinho maior, de FIBO aqui, ó, batendo 50% da primeira perna, mas vamos ver o tempo gráfico maior, 60. Aí, semanal é tendência de alta clara, né? Vamos buscar oportunidades de alta. E depois eu gosto de analisar os 90 minutos. Então a gente tem diversas oportunidades de compra, vendo que os dois tempos gráficos maiores estão em tendência alta. Então a gente tem diversas oportunidades para operar comprado no tempo gráfico menor. E aí no diário também, mesma coisa. Tem rompimento de topo, tem correção, teste de suporte. Enfim, mas a gente consegue analisar, a gente consegue ver essas questões que a gente conversou no início do vídeo, trabalhando no decorrer de diversos ativos. A gente pode analisar aqui qualquer ativo, Forex, enfim, que a gente vai ter essas mesmas configurações. Beleza? Espero que tenha ficado claro. É algo mais teórico, com certeza, mas que a gente precisa ter esse entendimento para quando olhar um gráfico ter a noção do que comprar e do que vender. Beleza, galera? Bom, tamo junto. E qualquer dúvida que tiver, pode perguntar nos comentários, se você está vendo pelo YouTube. Se foi interessante para você, se foi de valia para você, se você curtir para ajudar, né, a divulgação aí do canal, seguir para mais vídeos sobre o conteúdo, vocês podem pedir conteúdos específicos, enfim. Tamo junto nessa aí. Beleza? Valeu, grande abraço, até a próxima.